Bom dia, pessoal. Professor André, aula de física, primeiro ano, matéria de hoje, mecânica, tá bom? A partir de agora a gente começa a trabalhar com física entre conceitos e teorias, tá? Vamos entender então, conceitualmente falando, o que vem a ser mecânica, tá? Mecânica nada mais é, pessoal, que o estudo do movimento dos corpos, tá? Tanto em repouso quanto em movimento. Então a mecânica vai estudar essa parte do corpo. Corpo é aquilo que se movimenta ou fica em repouso, enfim. Tudo isso responsável por esse movimento, independente da causa, vai ser a mecânica. Essa mecânica ela se divide em três partes para poder efetuar esse estudo. Ela se divide em cinemática, dinâmica e estática. A partir de hoje, primeiramente nós vamos ver a cinemática. O que é a cinemática? Estuda o movimento dos corpos sem se preocupar com as causas, ou seja, para a cinemática o importante é que um determinado corpo se movimente. Como ele vai fazer isso ou como algo vai impulsioná-lo a fazer, não importa para a cinemática. Importa apenas que esse corpo se movimente, tá, pessoal? E é isso que nós vamos ver a partir de agora, depois desse pequeno conceito aqui. Mecânica, estudo do movimento dos corpos, dividindo em cinemática, dinâmica e estática, sendo mais importante para nós nesse momento a cinemática, que vai estudar o movimento de um determinado corpo, independente daquilo que provoque, cause ou realize esse movimento, tá bom? Pessoal, dentro da cinemática, a gente costuma trabalhar com velocidades de cálculos de velocidade, trabalhar com cálculos de velocidade média, de tempo e de distância, tá? Para que a gente possa realizar esses cálculos, nós vamos utilizar uma fórmula. E antes de eu mostrar essa fórmula, eu preciso mostrar um conceito que vocês vão ter que gravar, vocês vão ter que entender isso aí. Então olha que interessante. Velocidade média, ela é representada pela sigla, né, ou pela sigla VM, tá? Sempre que aparecer pra gente VM, nós vamos estar falando de velocidade média. A nossa distância, ela é representada pela símbolo delta e a letra S, ou seja, a variação de espaço ou distância percorrida, delta S. E o tempo, a variação de tempo, ela é representada pela sigla delta, né, pela desenho delta, pelo símbolo delta e a letra T. Então vou repetir, sempre que falar de velocidade média, VM. Falei de distância, delta S. Falei de tempo, delta T. É imprescindível que saibamos isso para poder realizar as atividades que virão e os cálculos vamos ter que fazer, tá bom? Olha esse exemplo aí, pessoal. Determina a velocidade média de um móvel que percorre 360 km em 4 horas. Então tá, eu vou calcular a velocidade média. Então tá aqui, velocidade média eu não tenho. Esse corpo, pessoal, ele percorreu... Qual a distância que ele percorreu? Distância é em quilometragem. Então ele percorreu a distância, né? Ó, delta S, né? A distância, o espaço, em um determinado tempo, que é delta T. Então tá aí, ó. Para calcular a velocidade média, eu vou utilizar o espaço de distância que ele percorreu dividido pelo tempo que demorou. Então vamos ver, ó. Velocidade média igual. Qual foi a distância percorrida pelo móvel? 360 quilômetros, tá? Ele levou então, quanto tempo? Levou 4 horas. Qual a velocidade média então que esse móvel percorreu? Pessoal, ele percorreu uma velocidade média de 80 quilômetros por hora. Tá bom? Opa, não é assim não, desculpa. Quilômetros por hora foi o que esse... Não, 90, não, opa, ó, 9 vezes 4, 36, né? 90 km por hora. Vou repetir, para calcular a velocidade, pego a distância percorrida e divido pelo tempo que ele gastou. Toda essa informação vai estar contida no enunciado, então olha que interessante. A velocidade média de um móvel que percorreu qual a distância? Delta S, ó, distância, mostrei ali no começo. Em 4 horas, delta tempo. Divido 360 por 4, dá 90, pessoal. Eu tinha colocado 80. 80 seria se fosse 320 aqui. 360 dividido por 4, 9 vezes 4, 36. 90 km por hora foi a velocidade média percorrida nesse móvel, tá bom? Sempre que for velocidade média, então é
ΔS dividido por ΔT. Vamos ver agora então como é que eu calculo o tempo. Olha aí, pessoal. Que interessante o tempo. Vamos lá. A velocidade média já vimos, né? Agora vamos ver o tempo. Olha aqui. Um automóvel percorre 560 km a uma velocidade média de 80 km por hora. Estou encasquetado com esse potência aqui, né? Quilômetros por hora. Quanto tempo levará para chegar ao seu destino? Então eu tenho que calcular agora o delta tempo, que eu não tenho. Eu estou querendo saber quanto tempo ele vai levar. Pessoal, eu tenho a distância percorrida e tenho a velocidade. Então olha que interessante. Eu vou pegar a distância e vou dividir pela velocidade média. Tá aí, ó. Essa é a fórmula para realizar o tempo. Então olha que interessante. Tenho que calcular o tempo, né? Tá aqui, delta tempo. Percorreu uma distância de 560 km, dividido por 80 km por hora, que é a minha velocidade média. Ou seja, pessoal, 560 dividido por 8, esse nosso amigo aqui vai chegar ao seu destino em 7 horas. Fácil e rápido, entenderam? Ó, vou repetir lá do começo. Velocidade média, tempo dividido... espaço dividido por tempo. Tempo, espaço dividido pela velocidade média, tá bom? Essa é a fórmula que você vai ter que entender e gravar para poder realizar essa atividade, tá? E agora vamos entender como é que eu descubro, como é que eu calculo o ΔS, a distância do determinado corpo que está percorrendo. Pessoal, vamos seguir então, olha aí. Uma pessoa caminha com velocidade média de 2 metros por segundo em 80 segundos, ó, o tempo. Qual a distância ela caminhará? Então vamos verificar, pessoal. Ó, eu tenho que calcular agora o ΔS. Eu quero saber a distância, o espaço que ela vai caminhar. Eu tenho de informações a velocidade, tá? A velocidade. Só que agora, pessoal, eu vou multiplicar, tá? Ó, multiplicar pelo tempo que ela está caminhando para saber a distância. Senão eu não consigo entender. Então olha aqui. ΔS eu estou procurando. A velocidade média que ela está caminhando é de 2 metros por segundo. Ela caminha num tempo de 80 segundos. Ou seja, ela vai caminhar uma distância de 160 ΔS, 160 metros é o que essa pessoa vai caminhar se ela continuar caminhando a 2 metros por segundo. Em 80 segundos ela já caminhou 160 metros, tá? Então vamos repetir de novo. Para calcular a velocidade média é a divisão do espaço pelo tempo. O tempo é a divisão do espaço pela velocidade média. E a distância, né? O espaço é a velocidade média multiplicada pelo tempo, tá? Pessoal, gravem essas 3 fórmulas, é importante que vocês a entendam. Claro que lá nos exercícios e também no dia da nossa avaliação, essas fórmulas serão dadas, mas não adianta eu dar a fórmula a você se você não sabe utilizá-las e identificá-las no enunciado do exercício, tá? Eu vou passar ali depois para vocês as atividades que vocês terão que fazer e com base nisso que eu expliquei, deem uma olhada de novo no vídeo, vocês vão conseguir realizar as atividades e entender como calcular a velocidade média, a distância e o tempo baseado nessas 3 fórmulas, tá? Por hoje é isso. Fiquem de olho nas atividades que vou postar e assistam novamente o vídeo se for necessário, tá bom? Muito obrigado e até a semana que vem.